Boa noite, nós vamos iniciar o trabalho de microbiologia sobre o uso da conserva do pepino em fermento biológico na cultura do feijão mungo verde, que tem como seu nome científico mais conhecido como vinga radiata. O grupo é composto por mim, que me chamo Débora, pela Nicole e pela Joyce. Bom, e para iniciarmos a respeito desse trabalho, nós precisamos falar um pouco sobre a nossa cultura, a cultura a qual nós estamos trabalhando. Bom, o feijão, ele é de porte ereto ou semi-ereto, e a floração ela tem início entre 25 e 42 dias após a emergência. O número de vagens da planta varia de 4 a 34 e depende principalmente da população das plantas por área e das condições edamorfoclimáticas, né? Cada vagem, ela contém de 6 a 20 sementes, varia muito, e a produtividade, ela pode chegar até 2.000 quilos por hectare, né? O ciclo é emergente até a colheita e é variado de 60 a 120 dias. É longo em regiões frias e em temperaturas mais quentes, o seu período é curto. O que se assemelha muito é que o Mato Grosso, onde nós vivemos, por ser um clima mais quente, essa nossa cultura ela não demora tanto para emergir. Bom, ela varia de 30 a 150 centímetros o porte da planta e devido ao seu tamanho, a colheita dela pode ser mecanizada, né? E é utilizada a mesma máquina que nós colhemos a cultura soja. É feito somente alguns ajustes, né? Bom, e o feijão, ele está entre as plumas de maiores demandas no mercado mundial, principalmente na Ásia. E para quem não sabe, a pulses, são nomes que se dá a sementes e a leguminosas secas, que são usados na nossa alimentação também. É o que a gente utiliza, né? Bom, e aqui no Mato Grosso, falando também um pouco sobre a nossa região, tem um grande aumento nas áreas de produção, né? E 95% dessa produção de plantio é feita na safrinha, porque ela possui um período curto em regiões quentes e os produtores, porque, como eles não conseguem preencher áreas de segunda safra após a semeadura do milho, então eles optam pela plantação, por plantar o feijão mungo verde. Bom, e com isso, nós viemos trazer um trabalho baseado nessa cultura, que é uma cultura de fácil adaptação na nossa região, por ser uma região onde o clima dele é quente, então nós não temos uma dificuldade em tratarmos, em cuidarmos dessas regiões com fatores climáticos, igual em regiões mais frias, que o seu período de germinação é maior, né? E com isso nós trouxemos a conserva de pepino, junto com o fermento biológico, né? E fizemos nela um produto, desenvolvemos e fizemos a aplicação via foliar. Para nós sabermos o que ela ia. E com isso nós queríamos saber o quê? O que ela vai causar na nossa planta, o que realmente ela desenvolve. E com isso a gente fez 3 testes. Um é a testemunha e outros 2 testes que varia entre os ml de produto, porém nós concentramos a mesma quantidade de água para ver se o efeito dela é um efeito beneficente, maligno, o que é que ela causa na nossa raiz, se cresce. Então, com todos esses fatores, observações que a gente veio fazendo durante todas essas semanas, esse tempo todo, esse período, nós podemos obter alguns resultados e com isso nós entramos em algumas discussões. Bom, e com isso, a respeito desses resultados, nós obtivemos através de pesagem da nossa folha, do nosso sistema radicular, e todo esse trabalho foi feito dentro de uma tabela, onde logo mais para frente nós poderemos falar mais um pouco como foi desenvolvido os métodos e materiais que nós utilizamos nesse trabalho.
É só uma coisa em questão da fermentação. O nosso produto ele é a fermentação alcoólica por quê? O vinagre é da fermentação acética. Só que daí o fermento biológico é da alcoólica. Como a gente colocou no recipiente que ele tinha ausência de oxigênio, estava acontecendo uma respiração anaeróbica, então a fermentação alcoólica ela predominou sobre aquele produto. Por isso que a gente colocou que ele foi de fermentação alcoólica, porque houve ausência do oxigênio. E também a respeito do nosso solo. A respeito das quantidades também, nós fomos atrás das monitoras, né, do laboratório, a qual também nos ajudaram para nós termos uma base de qual quantidade usar e tudo mais. E pelo trabalho LC, uma probabilidade, né, a respeito de testes mesmo, para saber sobre como vai desenvolver a planta, dosagem e tudo mais, uma dos nossos métodos usados, na verdade, da nossa dosagem, foi até mesmo orientado por uma das nossas monitoras, né, que nos orientou isso para nós vermos e relacionarmos e compararmos um resultado com o outro da nossa planta que nós obtivemos no final. A gente não colocou o micro-organismo porque, na verdade, a gente não conseguiu encontrar ele. Foi feita uma plaquinha de Petri, mas não teve resultado, e foi feita uma lâmina, só que também não apresentou nada. A gente até mostrou para a professora e ela falou que não tinha presença de um micro-organismo naquele momento que a gente fez a plaquinha, talvez estivesse antes. Então a gente não conseguiu identificar e até por isso não colocamos a foto, porque não tinha presença de micro-organismo vivo. E como os micro-organismos funcionam, às vezes no momento que a gente fez o produto, poderia sim ter algum fungos, algum micro-organismo ali presente. Porém, com o passar do tempo, um micro-organismo, eles vão se generalizando, então eles vão criando outros, vão surgindo outros. Então, além dos micro-organismos não ter, pelo fato de quando a gente tentou, morreu, foi esse o resultado que a gente obteve, também nós chegamos a resultados que como a gente não conseguiu antes ter feito tudo isso, nós não adiantávamos fazer também nada porque a gente não ia encontrar um micro-organismo em nenhum momento, pelo fato de que todos aqueles que estavam no início também já mudaram, já modificaram. E também o nosso produto ele é muito ácido, então também o fato da gente não ter encontrado um também tem sim essa probabilidade, pelo produto ser muito ácido, possa ter sim o fator de que o nosso micro-organismo nunca existiu, porque ele simplesmente morreu pelo fato do produto ser muito ácido. Química. É,
Só uma coisinha antes. Para a gente começar a fazer essa parte, primeiro a gente cortou o saquinho plástico para poder tirar a planta ali de dentro do saquinho sem que quebrasse as raízes, que a gente tivesse mais precisão do resultado ali na água corrente. É que a gente dividiu da parte aérea e dividiu a parte radicular, né? E aí a gente fez a pesagem da massa seca tudo separadinho, só que identificada, teste repetição 1, aí a parte radicular também. Porque daí a gente colocou dentro da estufa para poder secar, deixou mais ou menos uns 3 dias, né? Deixou uns 3 dias ali secando para voltar lá e pesar novamente a massa seca deles. E com isso também, com essa identificação que a gente fez nas plaquinhas, também no momento que a gente retirar, se fosse fazer a pesagem de novo, não ocorreria o risco da gente trocar o teste 1 com o teste 2, a testemunha. Então, isso também até mesmo uma questão da gente prevenir para que não altere o nosso resultado, né? Que dê o resultado que a gente queira chegar mesmo com cada teste que foi feito ali, que a gente fez. Tá. Após a gente recolher esses dados depois dessas análises, a gente chegou a alguns resultados, mas antes disso foram jogados em planilhas. Aí eu joguei no teste de Tuck, que foi pelo CISVAR, no método do ANAMA, se eu não me engano. E aí, com relação aos 3 testes, a análise ela afirma que não houve uma diferença significativa entre os grupos. Não teve grande alteração. Mas teve algumas alterações mínimas dentro da tabela, que a gente vai tentar entender com base nisso o que aconteceu no nosso tratamento. Aqui na primeira tabela são as médias obtidas de comprimento da raiz do mungo verde. Em relação ao comprimento, o teste 1, como pode ser observado, ele saiu superior em relação aos demais testes. A testemunha ela não ficou nem superior e nem inferior, já o teste 2 ele ficou inferior. Então, o teste 1, na verdade, foi aquele com tratamento de 10 ml. Na tabela 2, a gente já mostra ali que o teste 1, ele também sobressaiu em relação ao comprimento da parte aérea também. Então, ele teve mais questão de comprimento, tanto em relação ao comprimento da raiz, quanto no comprimento da parte aérea. E o teste 2, ele ainda saiu de modo inferior. Mas a testemunha, ela não ficou nem superior e nem inferior, ela ficou ali neutra. Deixa eu passar aqui. Em relação a essa questão do comprimento, ao avaliar, nota-se que o comprimento ele ficou da parte do teste 1, ele ficou superior, e visto que a testemunha lá houve a presença do ataque de pragas, porque foi bem visível, a gente conseguiu ver que a testemunha ela ficou bastante comida por percevejos, por vaquinha, que foi o que a gente conseguiu mais visualizar, como está mostrando aqui na imagem. E teve um crescimento, e aí teve a presença do ataque, né? E ela teve um crescimento da parte aérea inferior, porque prejudicou ali no processo de fotossíntese, então ela não conseguiu crescer tanto quanto os outros testes. Por isso que o teste 1 ele teve mais crescimento aéreo. E esse resultado a gente acabou analisando, pesquisando em artigo, procuramos até a professora mesmo para tentar entender que ele pode estar associado ao possível efeito de indução de resistência, que por meio do produto gerado. Ele vai estar destacando ali
que é a capacidade da planta em atrasar ou de evitar a entrada subsequente da atividade de um patógeno em seus tecidos, e por meio de mecanismos de defesas próprios ou inativos, ou de forma latente também. E com isso, a solução da nossa fermentação anaeróbica, ela com a total vedação do recipiente, pode ter agido e ativando esses mecanismos bioquímicos que possibilitaram que, por meio de forma de defesa ativa da planta, ela tenha mais resistências para alguns insetos. Por isso que o teste 1 ele talvez tenha desenvolvido mais, porque ele não teve ataque de pragas, ele criou essa resistência que não fizesse com que ele fosse tão comido quanto foi a testemunha, que a testemunha foi muito evidente, como mostram as figuras. E aí tornando a parte com tratamento insuscetível ao ataque de praga, fazendo com que continue seu crescimento tranquilamente. Aí tem uma outra foto que aqui mostra que é a nossa planta com o teste 1, como tem muita diferença, você quase não vê ataque de praga na cultura. E aqui tem a outra parte também, que é em questão às médias obtidas pela parte aérea úmida. Na questão da parte aérea úmida, do peso da parte aérea úmida, não teve diferença. Foi praticamente igual. Só que em questão ao peso radicular da massa úmida, teve diferença. O teste 1, que lá no comprimento ele ficou superior aos demais testes, agora ele ficou inferior. No que a gente quer. E a testemunha ela ficou superior, né? Ficou superior, e ali o teste 2 também. Só que daí o que dá para avaliar com isso? Que a testemunha com o teste 1 sobressaiu no comprimento aéreo, nota-se que os testes eles tiveram médias um pouco inferior, levando a consideração da acidez. A acidez do nosso produto ela foi mais ou menos ali com um pH de 3,2, então ele foi extremamente ácido. Deduzimos que, por mais que o produto ele tenha agido de maneira que gerasse uma resistência, como já foi citado, ele também interferiu ali na salinidade do solo e fornecimento de nutrientes. Desse modo, ele será tanto ácido, tem uma menor capacidade de troca catiônica, pelas perdas de cargas negativas do solo, ocupada por cátions básicos, e vai refletir em seu sistema radicular pouco desenvolvido, que foi a questão do que aconteceu aqui no nosso teste. A parte aérea ele teve a parte mais desenvolvida, cresceu mais, aparentemente, e aí a gente entende aqui, porque serve como fertilizante. Não, na verdade não, porque ele era extremamente ácido, o fertilizante não ajuda de maneira alguma ali na planta. Só que como ele criou, inibiu uma barreira ali na planta contra os insetos, ele parece que desenvolveu mais, mas não foi. O outro não desenvolveu só porque ele foi atraído por pragas. Então, quanto a estimular crescimento, ele não estimulou, não. E aí o pH ele vai afetar a atividade microbiana, que o número de cargas elétricas. E nessa questão da atividade microbiana é um ponto que dá para a gente entrar, que é essa questão aqui da raiz da testemunha. Ela teve a parte radicular superior na massa úmida, como já foi citado, e com maior presença de fixadores de nitrogênio. A gente identificou que era o bradyrhizome, porque os azospirilo, por exemplo, eles são de vida livre, e a gente tem os bradyrhizome fixados ali na raiz. Ele estabelece a relação de simbiose com a cultura e auxiliando na captação de nitrogênio do ar, transformando em nutrientes. Então, assim, como não teve a mudança no pH do solo dessa cultura, da testemunha, então ele teve mais fixador de nitrogênio desenvolvido ali na raiz, visto que os outros tratamentos não tiveram esse desenvolvimento na raiz, tanto que a massa úmida deles foram menor. Diga. As pragas? Uh-uh.
Tá, em relação ao que a gente considerou do trabalho, que a gente concluiu com isso, observamos que dos tratamentos utilizados no experimento da cultivar não houve diferença significativa, de acordo com o teste de Tucker que a gente jogou no programa CISVAR, mas a gente notou que o ataque de praga somente na área sem tratamento predominou, e a massa úmida ficou superior dessa área sem tratamento. Possivelmente está associado a um possível efeito de indução de resistência, que foi o que a professora falou para a gente, por meio do produto. Esse produto, de alguma forma, ele ativou o sistema de defesa ali da cultura, que fizesse com que os insetos eles não chegassem até lá, estimulando a capacidade da planta de atrasar ou de evitar a entrada e a subsequente atividade desses patógenos nos seus tecidos, por meio dos mecanismos de defesa próprios da planta. Mas, em contrapartida, também interferiu no pH do solo e fornecimento de nutrientes. Desse modo, reflete em sistemas radiculares pouco desenvolvido, a limitada capacidade de absorção de água, nutrientes e, consequentemente, na redução da produtividade. A gente não deixou chegar até que formasse totalmente as vagens, então a gente não consegue ter um resultado em questão da produtividade. Mas visto que a testemunha, a parte radicular com sua maior massa úmida, ela teve maior presença dos fixadores de nitrogênio, e auxiliou ali na captação do nitrogênio e transformando em nutrientes, apesar da sua parte aérea ela estar mais afetada, mas sem interferência ali do pH do solo. Então, assim, quanto à saúde da planta, não prejudicou só no quesito da parte aérea, porque foi, né, houve bastante infestação de pragas. E concluímos que a solução proveniente da fermentação alcoólica, ela possivelmente atuou como um indutor de resistência, que seria a função que a gente achou para esse produto nosso, só que a gente não encontrou o micro-organismo para a gente conseguir dizer certamente como que ele agiu ali no produto, na planta, para poder conseguir estimular, ativar esses mecanismos de defesa e criar uma possível resistência contra as pragas. E aqui estão nossas referências. Bom, em relação ao que a gente apresentou, era isso que a gente gostaria de ter apresentado em sala. Isso. Obrigada.